mais um episódio aqui do LariPod. Hoje o nosso bate-papo é um bate-papo muito delicado, é um bate-papo que existe um preconceito, existe uma não aceitação também. Antes de eu falar o tema desse episódio de hoje, eu quero pedir para que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações. E se esse bate-papo aqui ajudar você de alguma forma, encaminhe para os seus familiares, deixe os seus comentários logo aqui abaixo, tá? Esse projeto aqui é um projeto novo e a gente está sempre dando uma olhada nos comentários. Claro que as pessoas que acompanham a gente desde o início e a galera que tá chegando agora, vocês fazem parte desse projeto. A gente tá junto nessa, tá bom? Então, vamos falar sobre esse bate-papo. Antes de iniciar o bate-papo, eu quero deixar uma mensagem sobre esse tema, que é sobre autismo e saúde mental. Nada mais justo do que ter uma especialista profissional nesse assunto aqui com a gente, que ela é uma mulher e ela tem o seu lugar de fala, né, nesse tema. Eu quero deixar uma mensagem também que autismo não é doença, tá? Tanto é que não precisa de cura. Então, a gente só precisa ter afeto, a gente só precisa ter compreensão e apoio para as pessoas que têm essa condição, tá? A nossa convidada, ela é psicanalista e ela vai contar um pouquinho pra gente, além do olhar clínico, porque ela vive, ela vai falar um pouquinho pra gente também do afeto, porque ela é mãe de uma criança autista. Então, seja muito bem-vinda, Jennifer. Obrigada. Nossa, estou muito feliz de estar aqui. Sim, sim. Vamos começar com você, um pouquinho da sua história pessoal, de onde você é do Brasil e como foi a sua chegada até aqui. Então, eu sou de Curitiba. Uhum. Estou aqui há quase 10 anos. Bastante tempo. Né? Exatamente. Tanto que eu vim aqui, trabalhei na limpeza, trabalhei com manicure, com várias coisas. Você se formou aqui? Me formei aqui também, Daí eu acabei... passei por um processo difícil de divórcio, assim... E tive a Lívia no Brasil. Aí tive a Louise. A Lívia é de 9 né? anos, Lívia veio, né? Aquela menina dos sonhos, né? Aquela princesa. Toda planejada. Também Louise também foi. Mas toda planejada. Tudo muito certinho. Tudo muito... o desenvolvimento muito correto. Sabe? Aquela menina que sorria pra todo mundo. Aquela menina que encantava todo mundo, né? E aí, eu grávida. Tive uma gravidez maravilhosa, tranquilíssima, não tomei remédio, não teve problema nenhum na gravidez. Foi perfeita a minha gravidez, tanto que era pra eu ter ela numa segunda-feira, no domingo eu tava indo buscar minha irmã em Nova York e andando por Nova York, Times Square toda, grávida. Aí fui ter a Louise. Quando a Louise nasceu, parto perfeito, incrível também. Só que a Louise já nasceu com baixo peso. E nisso, quando ela nasceu com baixo peso, eles falaram, olha, vai sair do hospital, mas a gente precisa que acompanhe o peso. Então, foi nessa de acompanhar o peso, toda semana, e Louise perdendo peso, e eu dava mamar, e nada. E eu tive eu achei até interessante, eu estava na igreja essa época, né? Eu tinha vários ministérios na igreja. E as pessoas falavam assim, e eu comecei a ouvir... A Jennifer é louca por levar tanto Louise no médico, não? Porque os médicos querem dinheiro, porque isso, porque é Estados Unidos, business, e não sei o quê. E eu comecei a sentir um sentimento estranho, sabe? Eu falava, gente, mas eu não sou louca por saber o que minha filha tem, né? E aí, foi nessa busca, indo em vários médicos e Louise com atraso, chegou nos 3 meses e eu decidi entregar todos os meus ministérios. Eu falei, olha, a partir de hoje eu tô entregando meu ministério porque eu não consigo mais conciliar com tudo. E eu tava muito preocupada. De uma baixa de peso, eu descobri que ela tinha um problema na rotação do estômago, ou seja, o estômago dela era torto. Aí, nisso... fomos no médico, no gastro, e eu sempre indo sozinha. Porque o meu ex, ele não aceitava. E a gente ia para a igreja, os pastores diziam que a gente tinha que ter fé. Que Deus ia curar minha filha. E que ela não tinha nada e que os médicos queriam dinheiro. E eu, como mãe, já tinha tido a Lívia, né? Eu falei, que não. Foi tranquila a gravidez. E eu vi o desenvolvimento, eu falava, não, tem alguma coisa errada. E eu comecei a procurar ajuda. Quando deu com 4 meses, eu fui e levei ela para o centro cirúrgico, para eles fazerem a cirurgia no estômago. Foi uma fase, assim, muito difícil. Mas, graças a Deus, ela fez a cirurgia no estômago.
Deu tudo certo, tirou apêndice. E daí, Luiz começou, né? A gente já não vomitava, já tava ganhando um pouquinho de peso. Mas daí apareceram manchas no corpo, umas manchinhas no corpo do lado direito. E eles não sabiam o que eram. Só do A lado gente direito. pensava que era vitiligo. Não era vitiligo também. E daí, essas coisas, eu continuei indo no médico e querendo saber o que ela tinha. Aí eu lembro que quando ela tinha uns 7 mesinhos, eu levei ela no pediatra e o pediatra falou: nós vamos começar um Early Interventional, que é um atraso no desenvolvimento infantil. Terapias para o atraso no desenvolvimento infantil. Vou levar profissionais, vão mandar profissionais de fisioterapia, fono, qualquer coisa que você precisar na sua casa. E era bem pouquinho depois do Covid. E ela tinha 7 meses. Ela não engatinhava, ela não sentava. E quando ela tentava sentar, ela bambava assim pro lado, sabe? Bambeava, caía. E às vezes eu via, ela tava com a cabecinha lá. Eu falava, meu Deus. Aí eu ia e arrumava ela, né? Então, eu vi que ela começou a ter muitos atrasos. Graças a Deus, eu tive muito suporte aqui de uma equipe muito boa. Porque aqui, o que acontece? Quando você tem uma criança com atraso no desenvolvimento, você vai no pediatra e o pediatra fala, opa, peraí, tem alguma coisa errada. Vamos mandar especialistas para tratar esses atrasos, para, né, estimular essa criança para o desenvolvimento, porque eles acreditam que até 3 anos o cérebro tem a capacidade de fazer novas cognições, mesmo que uma parte esteja danificada do cérebro. Depois descobrimos que a minha filha, ela tem má formação no cérebro. De um lado. Exato, no cérebro tem má formação. Ela tem uma parte cognitiva muito boa, mas tem essa má formação. Ninguém sabe explicar o porquê. Tanto que os especialistas, eles acreditam que ela tem uma síndrome, mas nunca foi comprovado. Nós fizemos todos os testes genéticos, tanto eu, quanto o pai, quanto a irmã, e não apareceu nada. Então, não existe uma explicação porque ela é assim. Não tem uma explicação. Aí, nisso, eu só sei que a gente começou a procurar fazer todas essas terapias em casa, que eu acho super válido, que eu sinto muito as pessoas no Brasil não ter esse suporte que a gente tem aqui Eu tenho até um sobrinho que está no Brasil e ele está nesse processo de diagnóstico e não tem terapia. Não tem terapeuta. E uma amiga minha falou, Jennifer, eu escolho colocar na terapia ocupacional, eu brigo com a Unimed, sei lá, outros planos de saúde, para eu conseguir terapia para o menino. O que eu pago? É muito caro. E aqui eu tive tudo gratuito. Tudo muito fácil, né? Graças a Deus, assim, foi muito bom. E daí, eu só sei que com 1 ano e meio, mais ou menos, eu já estava ali no processo de divórcio, porque o meu ex não aceitava também. Existia vários momentos da nossa vida que eu falava, pelo amor de Deus, lê aqui os relatórios, me ajuda. E ele falava, você é louca, não quero saber disso. A negação. Exato, você é louca e eu não quero saber disso. Aí eu falava assim, não, mas o pastor disse que vai curar. Então, assim, essa falta de suporte que eu não tive, assim, foi muito ruim pra mim, assim. Porque as pessoas não entendiam o que eu tava vivendo e, além de não entender, de dar suporte, eles acusavam. Foi muito difícil. E daí, eu passei por esse processo de diagnóstico, tanto que eu peguei o diagnóstico dela, eu já estava separada. Quando eu peguei. E daí, no dia que eu descobri que ela era uma criança especial, eu tava com a terapeuta dela. E eu falei assim, Michelle, eu amo tanto você. Obrigada por tudo que você faz, mas ano que vem a gente interrompe as terapias. Como que vai ser? Ela falou assim, vai ser pra vida? Aí eu falei, como assim vai ser pra vida? O que você tá querendo dizer? Porque os médicos não tinham chegado ao diagnóstico. E eu falava, vai ser pra vida o quê? Como assim? Ela falou assim, você tem uma criança especial? E eu liguei pro pai dela e eu falei assim, olha, a Michelle acabou de me falar que a gente tem uma criança especial e vai precisar de terapia pra vida. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Ele falou assim, a culpa é sua, da Michelle, a culpa é do mundo. E ele não queria aceitar. E aí, isso foi bem doloroso, porque eu não tive esse apoio do marido, né? Eu não tive esse apoio. E eu não sou a única.
que não tem apoio do marido. Eu vejo muitas amigas, eu vejo muitas mulheres que não têm. Que simplesmente, é autista, não sei o quê. Então tá, vamos divorciar, porque a mãe, ela foca na criança, ela quer ver o desenvolvimento da criança, ela se doa para aquilo, tanto que esquece de si. A parte emocional fica totalmente desestabilizada. Porque quando a gente pega um diagnóstico na mão, a gente fala assim, existe um estudo de universidades, né? Que eles dizem que esse trauma é comparado com os soldados que vêm da guerra. Então, você pensa, como que fica a cabeça de uma mulher que não tem suporte, nem da família, nem da igreja? Eu espero que agora, né? As igrejas, graças a Deus, isso foi há, 6 anos atrás, mas eu espero que agora, eu já ouvi falar que tem algumas igrejas que já abriram a cabeça, já estão fazendo treinamentos com pessoas para amparar essas famílias. Algumas boas igrejas, né? Mas, infelizmente, é muito chocante para a mãe que não tem esse suporte, né? Triste. Exatamente, é muito triste. E deu que eu descobri que Louise era especial, e depois descobri que ela tinha o autismo. Foi feito É assim, as pessoas... é exame de sangue? Não é exame de sangue, não tem como. É comportamental que você faz a análise. As pessoas falam, mas tem autismo de tela. Gente, não tem autismo de tela. É um transtorno. Assim, já ouviu falar um autismo de tela? É quando eles falam assim, chega no consultório ou chega qualquer outra pessoa e fala assim, meu filho fica muito no notebook, muito não sei o quê, eu chamo e ele não atende, ele não se interessa por outras coisas. Você entende? Daí eles falam autismo de tela. Mas não existe autismo de tela. Autismo é um transtorno. E tem alguns mitos também que as pessoas falam, mas todo mundo tem um pouquinho de autismo. Gente, não existe. Nem todo mundo tem um pouquinho de autismo. Ou você tem o autismo ou você não tem. E para você ter esse diagnóstico de autismo, você tem que fazer uma análise com profissionais qualificados. Tanto que você faz 1, 2, 3 reuniões com especialistas, né? Pode ser o pediatra manda para um psiquiatra infantil ou manda para um psicólogo que pode aplicar os testes, que faz toda a avaliação com a criança. Eles fazem um questionário, aqui pelo menos nos Estados Unidos, eles fazem um questionário com a família. E quando eu descobri que eu iria passar por esses testes, eu falei assim, ok, então agora eu quero ver o que minha filha tem. Então, se ela estiver dentro desse diagnóstico, eu vou começar a filmar, eu vou começar a observar e o que é diferente nela, né? Para eu poder ajudar os médicos, porque se eles vão fazer entrevista comigo, eles vão querer saber o que eu tenho a oferecer. E foi isso que eu fiz. Eu comecei a sentar e observar como ela se relacionava com as outras pessoas e como ela se relacionava com ela mesma, com o corpinho dela. E eu vi coisas muito interessantes, assim, tipo um limão áspero, amarelo e um limão verde. E ela pegava no limão áspero e tirava a mãozinha, assim, com medo. Quando ela viu uma boneca que fechava os olhos pela primeira vez, ela ficou desesperada, ela entrou em crise. E eu falava assim, nossa, mas eu não entendo o porquê. E daí, uma vez, até eu fui conversar com uma neuropsiquiatra infantil. E eu falei, por que isso? Ela falou assim, Jennifer, você tem que entender que esse transtorno, as crianças e as pessoas que estão dentro desse espectro, eles não conseguem lidar com o abstrato. Ou você é humano e abre e fecha os olhos, não existe uma boneca que não fala, que não anda. É muito diferente para eles, né? Sim. Então, eu comecei a ver as coisas de uma maneira diferente também. Porque é um mundo diferente. É como você falou, não é uma doença. É o jeito que eles são e eles não vão mudar. Sabe? Desafio, e por isso, exato. E é por isso que é importante também a questão da comunidade, das pessoas abraçar esse mundo, sabe? Mas todos são... eu já tive algumas até discussões com pessoas. Mas todos são agressivos. Mas tudo é autismo. Gente, não é. É um transtorno, é uma pessoa. Ele tem desejos, ele tem vontades. Eles têm dificuldades de se relacionar com outros. Eles têm dificuldades de falar o que querem, às vezes, né? Tanto que não se medica um autista. A gente não tem medicamento para o autismo. A gente tem medicamento
para as disfunções, né? Digamos assim, ele tem uma compulsão. Se medica a compulsão, mas não se medica o autista, né? Exatamente. E aí foi assim, eu passei por todo esse processo. Quando esse processo do diagnóstico, e você já estava separando na época... Não, já tinha separado, porque você já tinha pego. Como que foi? Porque você estava sozinho. Uhum. Teve a negação dele. Você tinha uma filha de... Quantos ela tinha na época? Quase 5? 5. 5 anos ela tinha? Não. A Luísa tinha 1,5. 3? 3, 3,5. Como que foi pra você passar por isso sozinha? Porque, assim, a maioria, provavelmente, se alguém assistir e estiver passando por isso, qual é o conselho que você daria pra pessoa que tá passando isso sozinha agora? Teve a negação do marido, a negação da família. Às vezes, até a mesma pessoa se nega a acreditar, mas ela tem que ir atrás. Exatamente. Eu acho que existe o questionamento. Aí você fala assim... Tá, eu era da igreja. Eu fazia tudo muito certinho. Eu cuidava de outras pessoas. De quem que é a culpa? Qual foi o pecado que eu fiz? Aí eu pensava assim, qual foi o pecado que eu fiz? Aí depois, não foi eu que pequei. Mas quem que pecou? Então, quem que errou? Por que comigo? Mas daí, conforme hoje eu entendo, por que não comigo? Né? Por que não comigo? Sim. Eu sou muito abençoada de ter minha filha. Sou muito abençoada. Então, eu penso assim... esse processo que eu passei foi um processo muito doloroso, muito difícil. Tem o luto, sim, você vai ter que passar pelo luto, porque eu acredito que desde que a criança está na barriga, a gente já projeta um jogador de futebol, uma bailarina, uma doutora, e não. A gente não sabe o que vai ser. E daí, quando a gente vê que a vida pode ser muito diferente, isso assusta, porque a gente pensa assim, tá, agora eu tenho um diagnóstico, meu filho vai falar? Meu filho vai andar? Meu filho vai ter amiguinhos? Ele vai para a escola? E daí tudo isso era assustador. Eu não conseguia dormir, eu não conseguia pensar. Você já sofria por ela. Por Exato. Você e por ela. Por mim e por ela. Porque eu até pensava assim, tá, mas eu não vou estar aqui sempre. Quem que vai cuidar dela? Não. Quem que vai entender ela? Quem que vai acolher ela? Eu tenho o meu lado cristão, então eu sempre colocava assim, depois desse processo doloroso de falar, olha, não sei o que vai ser do futuro. Hoje, eu penso assim, vai dar tudo certo. Não importa o que você vai passar, vai dar tudo certo. Porque o que eu aprendi com Louise foi como ela é forte, como ela é persistente nas coisas. Tanto que uma vez ela estava fazendo fisioterapia muito pequenininha. E ela sentia muita dor. E eu olhava para ela e falava assim, você vai conseguir, você é forte. E ela chorando, bebezinha. E aquilo eu fiquei pensando... Ela tá me ensinando a viver. Sim. Ela tá me ensinando, sabe? Exato. A olhar para o mundo de uma maneira diferente. Ela olha para a água, ela olha para a chuva e ela abre um sorriso. Ela consegue ver. E eu não consigo. Eu não consigo contemplar a natureza do jeito que ela contempla. Sim. Eu não consigo ter o amor genuíno que eles têm. Você entende? A gente não consegue ter esse amor genuíno que eles têm. Então, eu digo, vai dar tudo certo. Não se assuste, passe pelos processos de dor, passe pelos processos de questionamento mesmo, porque tem que ser vivido. Tem que ser vivido o luto daquele sonho que a gente projeta, que na verdade a gente não sabe nada. Porque seja uma criança atípica ou não, não tem como saber qual vai ser o futuro deles, não é verdade? Uhum. Então, eu decidi estudar. Exato. Para entender as minhas questões e entender esse mundo diferente, né? Porque muitas pessoas... Eu vejo que hoje tem muitos mitos, né? As pessoas veem... mas autista gosta de viver no mundinho dele. Mas quem falou? Quem falou que eles gostam de viver no mundinho deles? Quem falou que ele não pode ser tocado? Até que ele diga que ele não gosta. Você entende? Porque a minha filha, ela não sabia abraçar. E uma vez eu assisti um vídeo muito interessante do Marcos Mion. E ele falava assim, ele tem o Romeu. Eu sou apaixonada pelo Romeu. Meu sonho é ver o Marcos Mion. Sério? Nossa, meu sonho. Eu vi o livro dele, eu achei incrível. E... O filho dele já é mais... Tem quantos anos? Já é um adolescente, né? Eu acho que ele deve ter uns 17, de 15 a 17, de jovenzinho. Uhum. E ele é um nível severo, né, do autismo. Ele é um nível 3, assim.
Tem uma... É Fátima, eu não consigo pronunciar o nome dela. Ela também tem um nível... O filho dela tem um nível severo. E ela decidiu se dedicar apenas ao filho. Ela é uma jornalista e ela decidiu se dedicar apenas ao filho. E ele, hoje em dia, até dirige. É o Edinho. E hoje ele até dirige, assim. Não que... Jennifer, mas se eu me dedicar ao meu filho, ele vai conseguir fazer tudo que o Edinho... Consegue? Depende, a gente não sabe, não tem como saber. Mas, é o que eu digo, quanto mais terapia, quanto mais você focar e você acreditar, são coisas mínimas que vão fazer a diferença na sua vida. É assim como a minha filha estava com 1 ano e pouco, ela não andava, ela só engatinhava, os joelhinhos já estavam ralados. Eu falava, quando que vai andar? E aquela angústia, quando que vai andar? Quando que vai andar? Começou a andar, aí depois, até sentar, até virar. Tipo assim... demorou muito tempo para ela fazer as coisas e ela teve que aprender. Aí eu pensava assim, tá, mas todas as crianças nascem fazendo coisas normais. Normal, pra gente. Tipo, muito fácil. Mastigar, andar. Então eu vejo assim, a gente aprende com eles porque eles têm que aprender. Não necessariamente todos, mas uns têm que aprender. Então eu acabei que observando esse mundo de uma maneira diferente. Eu peguei o autismo para mim não como... agora acabou minha vida, eu vou ter que parar de trabalhar, eu falei, não, eu vou estudar para eu me entender, para eu entender esse mundo e eu quero ser melhor e eu quero poder ajudar as outras pessoas. Tanto que tem muitos mitos, né? Eu escuto mães falando assim, eu escuto pessoas vindo questionar, mas você tem certeza que Luísa é autista? Aí eu falo... Eu tenho certeza? Não, mas eu não tenho que ter certeza, é o doutor, né? Então, tipo assim, que deu o diagnóstico, existe uma avaliação, né? Mas ele tá certo? Não, porque uma vez uma pessoa chegou em mim e falou assim, não, porque eu sou fotógrafa e eu já fotografei crianças e ela não tem cara de autismo. Gente, não tem cara de autismo. Então, hoje eu vim com a minha cabeça, vamos quebrar tabu? Não existe cara de autismo, não existe ele querer ficar no mundinho dele. Tanto que eu vou voltar nessa questão do Marcos Mion que eu falei, que ele ensinou, assim, a estimular o abraço. E Luiz não tinha isso. E eu chegava nela e ia abraçar e Luiz não fazia nada. Eu ia dar um beijo e Luiz não fazia nada. E eu fui pro terapeuta, eu fui pra terapia. Eu falei, eu tô me sentindo mal. Aí ele falou, por quê? Eu falei, minha filha não me abraça, não me beija. Aí ele falou assim, ué, mas por quê? Eu falei, ela tem autismo, mas eu queria... Daí ele falou assim, essa é uma necessidade sua de ser abraçada e beijada? Eu falei, eu acho que é. Daí ele falou assim, então, mas ela te ama de alguma outra maneira, só que você não entende a maneira de amor dela. Sim. E daí eu fui e comecei a estimular o abraço. Então, eu colocava as mãozinhas dela no meu ombro. E eu falava, segura, porque senão você vai cair. E eu rodava ela e eu brincava com ela. Olha. E com o tempo, eu fui falando assim, sabe o que é isso? Isso aqui é um abraço. E a mamãe ama muito abraço. Nossa. E não só a mamãe. As pessoas amam abraço. É uma maneira de expressar amor. Sim. E foi isso. E depois, eu ensinei ela a dar o beijinho. Tanto que eu fui a primeira pessoa a estimular e ela conseguir desenvolver. Depois veio a nossa cachorra Lessie, que ela conseguiu estimular de uma maneira muito natural isso, sabe? Sim. E até eu escrevi um livro infantil. Que legal. Exato. E nesse livro infantil é da perspectiva dela, assim, sabe? De como ela aprendeu a abraçar, da força dela, tudo que ela ensinou pra mim. Você lê pra ela? Sim. E é muito interessante, assim. Então, eu sou muito grata, assim, por ter estudado, por ter quebrado esses tabus. E eu acho que outras pessoas também precisam, sabe? Saber que isso não é um monstro, que não vai acabar com a sua vida. E, mas por que comigo e por que não com você? Sim. Hoje eu escuto da escola as pessoas falando assim, Luíse dança na escola. Eu fiquei emocionada, eu falei, quantos tempo eu me questionei pensando, será que vão aceitar? Será que ela vai dançar? Né? Será que ela vai conseguir cantar no meio das pessoas? E, tipo, hoje, fui numa apresentação, ela tava dançando. Eu falei, gente, é uma dançarina? É a minha filha. É uma dançarina? Então, assim, as pessoas dizendo, Luiz. E ela
indo lá do jeitinho dela. E aí eu pensei, ué, mas a Lívia não é a popular? Alguma coisa estranha aqui. Falando na Lívia, bom a gente entrar nesse assunto, como que foi pra Lívia nesse processo? Porque você estava passando por isso, ela era também uma bebê, você tinha 2 bebês. Muito difícil. Ela tem a diferença, né? E como que você lidava pra dar atenção? Porque você estava focada em ajudar a Louise, né? É muito difícil. Eu vou confessar que ter esses 2 mundos é muito difícil. Ter essas 2 criaturas assim, né? Sim. Uma com uma particularidade um pouco diferente, maneira de ver o mundo diferente, e a Lívia. Então, é muito difícil, porque a Lívia falava assim, mamãe, quero ter autismo também. Porque ela viu você dando atenção. Sim, ela vinha ver as terapias, eram muito legais, eram muito divertidas, né? Como que são a terapia? É ensinar a cortar. Então, pega lá um brinquedinho de cortar e ensina a cortar. Mas eles estão trabalhando com o quê? Com a coordenação motora fina, os dedinhos, com a coordenação motora grossa, força na mão, e ensinando. E agora você vai ter que... É uma terapia comportamental, né? Então, agora você vai ter que... Participar. Colocávamos, mas mesmo assim tem que voltar a atenção para Louise, que precisava de mais suporte. E chegou muito tempo da Lívia querer ser autista, porque ela achava que era privilégio. E eu tive que falar para ela, filha, nem tudo é fácil. Você vê esse mundo e a gente pensa assim, mas é tudo tão divertido, é tudo muito legal, porque a gente não fica com aquela dor, aquela coisa assim, tá fazendo terapia, meu Deus, agora acabou o mundo. Não, tá fazendo terapia, que legal, vamos seguir em frente, vamos avançar. Nível, Exato, eu sou assim, eu sou persistente, sabe? Eu luto mesmo, eu não abaixo a cabeça. E se eu abaixar a cabeça, eu chorar um pouquinho, depois passa. Volta ao normal. Volta ao normal, vamos preocupar com o que é importante agora, vamos resolver o que é importante agora. E a Lívia queria ser autista. Então, pra mim, quando ela falou pra mim a primeira vez, eu dei um choque, assim. Porque eu falei, filha, não é tão fácil. Porque o que você consegue fazer muito fácil, talvez sua irmã não consiga. E você teve que repetir pra ela muitas vezes até ela entender. E até hoje ela não entende, assim, muito fácil, sabe? Pra ela, assim, Louise pode tudo, porque Louise tem autismo. Hoje ela tira sarro, porque Louise tem autismo, levanta o olho, sabe? E como que é a convivência delas hoje? Porque uma tem 9, outra tem 6, as 2 muito amigas, às vezes tem alguma necessidade, ela ajuda, ou como que é a convivência delas no dia a dia? A Louise, antes das terapias, quando ela era bebê, ela não queria comunicar com a irmã. Ela nem olhava? Não. Era como se ela estivesse ali ignorando a irmã. Tipo assim, deixando no popular. Mas, na verdade, não. Era eu e ela. Ela só entendia ali eu e ela. Tanto que nós somos uma extensão do filho. Na cabeça deles, nós somos a extensão deles. Tanto que quando os filhos agridem mães, é porque eles falam, poxa, mas você sabe tudo de mim. Como que você não faz o que eu quero? Como que você não tá entendendo o que eu quero? Né? Então, é quando começam as crises e eles... a ficar um pouco agressivos, né? E eu passei por essa parte de agressão da Louise, assim. E é um bichinho pequenininho que você olha e fala assim, meu Deus, tá pequenininho. E grita e joga brinquedo, e taca e vem e te bate. E é isso. Como que foi a primeira crise dela? Onde foi? A primeira crise dela foi em casa. Eu lembro que eu tinha corrigido ela com alguma coisa... E falado um pouco grosso com ela, assim, filha, não faz isso, não sei o quê. E ela se assustou com a minha fala. E ela saiu gritando, colocando a mão na cabeça. E eu falava assim, vem aqui, eu não queria fazer nada de mal, calma, não sei o quê. E ela não queria. E é difícil, porque ela não queria ser tocada nessa época. Ela não queria que eu tocasse nela. Eu falava, gente, mas... Mais uma vez a gente volta pra terapia e fala, mas... É comigo o problema? Ela não quer que... Eu sou a mãe, né? A gente tem aquele pensamento natural da vida. Mas eu sou a mãe, eu sou o suporte dela. Mas ela não queria. Tanto que a maneira de pensar dela com certeza, é totalmente diferente. Quando ela passa alguns dias longe de mim, o natural da vida é com que o filho fala, mãe, tava morrendo de saudade, vem e beija e abraça. Ela me ignora, ela fala, não quero falar com você. E eu falava assim, mas o que acontece, né? Eu tava morrendo de saudade dela, porque ela foi pra casa do pai dela. E não. E ela vive aquele momento ali, tá com o pai, ela vive o momento com o pai. E tá com você, ela vive o momento com você. Exato. Não tem a...
Hoje em dia, depois que passou todo esse diagnóstico, começou as sessões e tal, ser sozinha. Sim. Quando foi que ele aceitou? Eu acho que lá pelos 2 anos, ele conseguiu olhar assim, mas ele não... Eu acho que para o homem é mais difícil lidar com a imperfeição. Homem é muito competitivo, né? Eu acho, assim, que homem é muito competitivo. Eles brigam porque eu sou mais bonita, eu sou o melhor jogador, eu pego a mulher mais bonita. E tem essas coisas de menino. E eu acho que é difícil para o homem lidar com a imperfeição. E o meu ex, nesse caso, eu acho que esse era o problema. Porque ele queria a família perfeita, né? A filhinha, a mulher, e não é assim. Não existe uma perfeição na vida. Não existe, uma regra da vida, você entende? E para ele, isso meio que bloqueou. Ele não conseguiu avançar com isso. Tanto que ele fala de autismo, mas ele não consegue identificar as necessidades dela. Então, eu tenho que falar, ei, peraí, presta atenção nisso, não sei o quê, faz aquilo. Porque você é chata, você é louca. Fala, tá bom, eu sou louca, sou chata, mas faz isso que vai dar certo. E uma coisa que eu digo, que uma coisa que funciona para a Louise, que é autista, não vai funcionar para outro autista. Você entende? É por isso que as pessoas vêm e falam assim, mas eu conheço um autista que é não sei o quê. É diferente. Ou não, eu não acho que é. E eu acho que isso também é muito ruim para a família, é muito ruim para a mãe, sabe? Que deixa essa dúvida do diagnóstico. Porque não sabe como agir. Ou às vezes pega de exemplo, né? Igual, às vezes a maneira que você faz, a mãe que quer fazer igual e aí não vai funcionar com o filho. Exatamente, porque cada criança autista é única. Você vai aprender com seu filho. Existe um espectro. Vejamos, existe um mundo aqui. E dentro desse mundo existem várias características. A gente pode falar de seletividade alimentar. A Louise não tem seletividade alimentar. Ela não tem ela come de tudo. Ela come de tudo. Ela é, assim, um dragãozinho. O que vê, ela tá comendo. Não tem. É amarelo, é branco, é roxo, é arroz, é feijão. O que der, ela tá comendo. E tem a criança também que não gosta de toque. Ela é acessível ao toque. Ela não era, mas aí... Ela não sentia dor, ela não sentia... Porque tem algumas crianças que ela tem uma hipersensibilidade sensorial. Ou seja, digamos que pega na pele e dói. É hipersensível. Tanto quanto sonora, né? Sim. Às vezes existe ruídos, tem crianças que vão para shopping e não conseguem ficar se não tiver com fone. Porque eles conseguem captar todos os barulhos, todas as pessoas, todas as máquinas, todas as coisas. Então, tem criança que tem essa hipersensibilidade. No caso da Louise, ela não tem. Por algum tempo, eu pensei que ela tinha sensibilidade de texturas. Áspero, como pode dizer, gelatinoso. Ela teve uma parte ali, sabe? Que ela pegou ali, mas não foi tão profundo, porque eu acho que com as terapias, que isso é importante, eles colocam umas baciazinhas assim, e colocam areinhas para a criança ir pegando a textura, sentir a textura, gelatinoso, sabe? Então, acho que a Louise, ela foi avançando porque ela teve muito suporte. E é o que eu falo, não importa qual nível seu filho esteja, não importa. As pessoas falam, eu vou pegar o diagnóstico de autismo. Gente, pegue o diagnóstico do autismo, vá atrás, busque. Se você tem dúvida, vá atrás e busque mesmo. Porque é esse diagnóstico que vai te garantir as terapias. E quais são os níveis? Existem 3 níveis. Leve, moderado e severo. Quando a gente fala de espectro, que nem eu falei hoje, eles falam do TEA, né? O TEA essa nomenclatura foi criada em 2013, o TEA, Transtorno do Espectro Autista. Mas antigamente, não sei se você já ouviu falar em Asper. Então, o Asper é um autista. Só que eles falavam assim, mas ele tem uma inteligência... Outro mito que eu vou falar, outro tabu. Todo mundo chega a falar, nossa, você tem uma criança autista, ela é muito inteligente.
A gente não sabe necessariamente se ela tem uma hiperdotação, se ela é uma criança extremamente inteligente, hiperdotada, né? A gente não sabe, porque no caso antigamente, eles falavam que tinha o Asper. O Asper, ele não tem prejuízo cognitivo, né? Na capacidade de cognição, de criar as coisas, de pensar. Ele não tem prejuízo. Uhum. E ele não tem prejuízo na fala, que tem autistas não verbais. Ele não tem prejuízo. Mas o prejuízo dele é o quê? Contato visual. Não consegue... Essa comunicação que nós temos, ele não consegue fazer. Ele não consegue, tipo, relacionar com o outro. Entende? Uhum. Eles falam que também existe um outro que é autismo de... É um autismo de hiperfoco. Sabe, tem um menino que é muito interessante, que ele fez os mapas das cidades, sobrevoando, tipo, Nova York, e ele tem transtorno espectro autista. Só que ele não tem prejuízo cognitivo, só que ele tem o atraso na fala. Então, nós temos ali o Asper, nós temos essa superdotação, né, desse outro autismo, e nós temos o autismo que a gente fala clássico, né? Que é aquele que tem as estereotipias, que são os abanos de mãos, que são essa inquietude e fazem movimentos muito repetitivos, não conseguem se relacionar facilmente com o outro. Você vê muito nítido isso. Então, assim, eles tiraram tudo isso aqui, essas 3 características, e misturaram. Aí veio pro transtorno. O transtorno, a gente vai identificar características. Se você apresenta 3 características, você está dentro do transtorno. Sim. Então, não importa se você tem nível leve, severo, as terapias é o que vai fazer a diferença na vida deles. Porque se eles têm um nível severo, quanto mais terapia eles fizer, os níveis eles podem abaixar. Existe essa possibilidade, mas você nunca vai deixar de ser autista. Você conhece mães que já tinha um nível severo, e aí conforme foi frequentando a terapia, conseguiu abaixar ou não? Conheço mães que não... Tem o caso da Fátima, né? Que é um caso, assim, raro. Que nem eu falei, nesses níveis clássicos que tem perda de capacidade cognitiva, eles não conseguem se relacionar com o mundo, eles não conseguem se relacionar com o outro e nem consigo mesmo. Eles não têm... Como eu posso dizer? Eles não têm... como é que fala? Eles não conseguem... Percepção de perigo. Eles não têm isso. Uhum. Tanto que eu não sei se você viu essa semana passada de uma menina que tinha 11 anos, autista, e caiu de um penhasco. Não. Tem uma notícia dessa. E ela caiu de um penhasco. Aí julgam os pais, mas ninguém sabe como é difícil. Tem algumas crianças que são nesses níveis severos que eles andam com uma mochilinha, porque o pai tem que segurar a criança. Tem uma amiga que a filha dela não pode ver água. E ela tem, tipo, 9 anos e a menina é enorme e a menina se joga na água porque ela tem uma obsessão por água. Ela gosta, ela ama água, sabe? Tipo, ela se sente bem na água. Então, pra ela, não importa se ela tá no parquinho, se ela tá na piscina, não consegue ter. Que nem esse caso dessa minha conhecida, a filha dela tem um nível severo. Os médicos falavam que ela não ia falar, que ela não ia conseguir se relacionar, que ela não ia conseguir verbalizar o que ela queria. Graças à tecnologia, graças a Deus, graças aos estudos e os avanços aqui, quando a Louise começou com aquelas terapias em casa, do Early Intervention, eles começam com a linguagem de sinais. Então, você aprende mais, aprende obrigada, algumas coisas assim. Porque eles querem que a criança se comunique com você. E é como se fosse um treinamento mesmo. Você faz isso, você ganha isso. Você faz isso, você ganha isso. Então, se você dizer obrigado, você vai ganhar um brinquedinho. Se você disser eu faço aquilo. É tipo uma negociação e eles vão avançando e vão entendendo. Passando da linguagem de sinais, ela passou para as figuras. Então, tudo que era de casa, ela reconhecia, ela olhava, ela falava, eu tenho um copo, isso é um copo. Aí ela ia e apontava para o copo, porque ela não conseguia falar até 5 anos e meio. Ela não conseguia falar. Ela estava ali no autista não verbal.
E depois disso, depois das figurinhas, como eles começam a criar, são muito estimulados, fica pouco a figurinha, o bookzinho, né, de figuras. Que são as figuras de comer, dormir, rotina. E para ela, sim, começou a ficar pouco. Aí eles deram um iPad com que ela poderia falar o que ela queria falar. Tipo, expressar, assim. Digamos, eu quero comer. Aí, Luiz, você quer comer? Aí ela para, mamãe, comer. Quer comer o quê? Maçã. Aí tem até um vídeo dela que eu coloquei, que eu falava assim, qual é o seu nome? Daí ela ia no iPad e colocava, my name is Louise. E ela caía na risada, porque ela conseguia falar que o nome dela era Louise. Então, essas maneiras de comunicação, tanto que eles falam, ela não teve uma ou duas maneiras, ela teve umas 3 maneiras de comunicar. E eu acho isso importante. Eu acho super importante, porque mesmo quando Louise não conseguia falar, às vezes ela vinha babá, eu falava, entendi. Sempre concordo. Aí minha irmã falava, minha filha falava, minha outra filha falava, mãe, você não entendeu nada. Eu falei, eu entendi. Sempre concordando. Porque eu não queria frustrar ela, porque ela não conseguia expressar. Isso. A criança vem se comunicar e aí a mãe, ou estresse, grita e tal, a criança se Exato, eu retrai. queria evitar essa frustração nela, sabe? Muita coisa eu aprendi com muitos especialistas e muita coisa eu aprendi sendo mãe da Louise. Uau! Eu vou pegar aqui, aproveitar que a gente tá nesse bate-papo muito emocionante. Oh. Vou pegar algumas perguntas aqui, tá? Ok, na sua prática, quais sinais costumam aparecer cedo e deixam os pais em alerta? Quando a criança... Quando nós falamos de bebês, eu acho não, com certeza, o contato visual com a mãe já é um alerta. Já é um alerta. E quando a criança ela apresenta também alguns atrasos no desenvolvimento, tá demorando a engatinhar, seja... Que foi a questão exato. Mas anda com a pontinha do pé, aí você já... sabe? Aí depois vem um atraso na fala. Eu já acho que aí já é até 1 ano e meio, 2 anos já é suficiente para você ir procurar ajuda. Que é normalmente o tempo que demora. Exatamente. E aí também tem, às vezes, a negação, e aí passa 3, 4, 5 anos, não vai atrás de uma ajuda. Porque como eu te falei, como nós temos especialistas aqui nos Estados Unidos que trabalham com esse desenvolvimento precoce, estimulando esse desenvolvimento, então, até 3 anos, eles têm uma capacidade de se refazer. A parte cerebral da criança tem uma capacidade de se refazer. Se existem alguns neurônios, ou eu não sou especialista nessa área, mas se existe alguma falha no cérebro, o cérebro tem capacidade de se refazer até 3 anos. Então, aquela dificuldade, ele consegue se sobressair. Mas o medo também não deixa as mães ir a tempo atrás. Medo, preconceito... Tudo misturado. Porque as pessoas falam, eu não tive medo do que as pessoas vão pensar. Porque eu sou uma pessoa que eu não tenho esse negócio assim, você tem isso, você tem aquele defeito. Eu sou muito bem resolvida comigo, assim, sou muito bem resolvida com as minhas questões. O meu medo era do sofrimento dela. Uhum. Eu quis preparar, eu sou um tipo de mãe, um tipo de pessoa que eu quero preparar minhas filhas para elas combaterem o que elas vão enfrentar lá fora. Sim. Porque lá fora as pessoas não vão ser doces, não vão ser queridas, não vão abraçar. Então, elas vão ter que ser fortes mesmo. Tanto Lívia quanto Louise. Até uma vez eu tive uma experiência com a Lívia, que a Lívia tinha um hemangioma, é uma marquinha, assim, vermelhinha no peito. E a menininha chegou e falou assim, nossa, que negócio nojento. Porque as crianças, às vezes, são maldosas e não tem filtro, né? Não consegue ter esse filtro. A Lívia olhou e falou assim, não é nojento, não. Sabe por quê? Porque isso foi um presente que Deus me deu. Desconcertou a menina. Ela falou assim, mãe, eu não tenho isso. Então, Deus não gosta de mim? Uhum. Aí, eu tava ali do lado, né? Aí, eu falei assim, olha, vem aqui. Tudo certo. Mamãe ensinou direitinho. Mas vem aqui, Deus não te deu isso, mas Deus pode te dar outra coisa. Aí fui procurar manchinha lá no corpo dela.
E aí, outra vez também aconteceu de umas meninas foram lá em casa e elas brincando tudo e falaram, por que Luísa é tão manchada? Aí lá foi a Lívia. Então, Precisa explicar. é porque Deus gosta muito da minha irmã e Deus deu muita manchinha pra ela. A minha amiga me liga, Jennifer, que história é essa de manchinha que Deus abençoou muito? Eu falo, longa história. Resolve aí com seus filhos que a minha tá tudo certo. Isso é o que elas passam pra frente. Exatamente. Já teve alguma situação em escola de briga, às vezes ela agrediu algum amiguinho? Não. Nunca teve? Não teve, porque a Louise, na escola, ela é vista como um anjo, doce Louise. É? Ela é assim, eu fui até na escola umas... Fica até ela mesmo. Tem certeza que você tá falando da minha filha? Exatamente, eu fui umas 3 vezes Não, fui até umas 3 semanas, 4, 5 semanas atrás na escola. E eu falei assim, olha, eu tô com alguns problemas em casa, né? Pra professora dela, ela falou o quê? Eu falei, olha, a Louise não tá bem, ela tá me puxando, me empurrando, ela tá me apertando, ela grita comigo. E aí, às vezes, ela quer me bater mesmo, ela me bate. E daí, ela pegou e falou assim, olha, de quem que você tá falando? Aí, eu falei, da Louise. Ela falou, mas a Louise é um anjo. Aí, eu falei, que anjo é esse? Aí, foi e chamou a terapeuta. E eu fui e mostrei os vídeos, porque eu gravo pra eu ter suporte pra gente poder dar esse amparo que a Louise precisa, assim. Por que tá tão nervosa? O que tá acontecendo? Quando ela começa com as crises, exato, você já começa a gravar. Exato. E eu queria saber o que tava acontecendo. Por que tá tão nervosa, né? E aí, eu fui conversei com a outra terapeuta dela. E a terapeuta veio já, e eles são muito atenciosos. Falaram assim, não, mas o que tá acontecendo? Eu falei, então, Louise tá me agredindo, tá assim, tá assado. É complicado para uma mãe dizer que tá agredindo, né? Porque as pessoas falam, mas se fosse meu filho, eu dava uma porrada. Se fosse meu filho, eu ensinava, eu não sei o que. Gente, não tem o que faça. Você vai gritar, ele vai gritar mais, ele vai ficar mais nervoso. Você vai bater, ele vai bater em você. A agressão não resolve de maneira nenhuma. Seja tem autismo ou não tem autismo, não vai resolver. Você entende? Eu não sou apta a esse tipo de criação. Então, fui com as terapeutas, conversei, eles são tão queridos que eles fizeram um book dizendo, não pode morder mamãe. Mamãe fica muito feliz quando dá abraço, quando dá beijinho e conversa. E daí eles focam nisso, nessa parte emocional, nessa parte comportamental em casa, sabe? Ela tem uma segurança em mim que às vezes ela fala assim, ok, eu posso fazer qualquer coisa, ela vai continuar me amando. Mais ou menos assim. E isso já é uma característica deles? Eu acho que sim, porque eu acho que eles... O que foi me explicado é que eles sentem essa segurança na gente. Então, eles querem passar essa frustração e que a gente entenda o que está se passando. Muitas vezes a gente não consegue, né? E existe muita energia naquele corpinho, sabe? E eles não conseguem conter aquela energia. Então, é como se eu tivesse muito nervosa e eu não conseguisse. Quando eu tô brava, Jennifer... Eu consigo, tipo, eu tô brava, eu falo, ok, vou respirar 10 minutos aqui, vai dar tudo certo, e passou. Não vou bater em ninguém, não vou machucar ninguém, e tá tudo certo. No caso deles, eles não têm esse controle, 880. E é muito rápido. Então, quando você vê, já foi. E a nossa preocupação como mãe, como profissional, é saber, vamos amparar essa criança? O que a gente precisa fazer para diminuir essas crises? Porque pode ser... Acontece, pode ser que sim. Né? Que vão vir, vão chegar. Então, a gente vai entrar com uma medicação para ansiedade, a gente vai entrar com uma medicação, porque não tem medicação para agressividade, mas tem um calmante que possa deixar ela mais calma, mais tranquila. Por que está lidando com as frustrações dessa maneira? Será que a gente, às vezes, não precisa de medicação, mas a gente pode entrar com uma terapia, com alguma coisa que possa retirar? Eu tentei tudo, na verdade. Vamos fazer uma terapia que a gente retire ela do local que está frustrando, com que ela aprenda a se retirar quando ela estiver frustrada. Vamos criar um ambiente com que ela não se machuque. Ela está entrando em crise, então a gente coloca ela num cantinho, tem almofada, tudo. Se ela se jogar, ela fica ali. E tem brinquedos na parede sensorial, que ela pode amassar, puxar. Exato. A Louise, por um certo tempo, ela conseguiu fazer isso, se retirar. Mas eu já vi ela debaixo de mesa. Eu já vi ela em cantinho de parede. Que ela mesma falava, opa, peraí, eu vou. Mas tem vezes que ela realmente não consegue.
E já teve alguma crise em ambiente público, no meio das pessoas? A gente tem mães, né, de crianças... a gente fala que é mães atípicas. A gente tem alguns episódios que são aquelas birras que se jogam pra trás e gritam e... A gente fala birra, né? Quando é uma criança que não tem autismo, a gente fala, olha, vou contar até 3, levanta ou vai ficar de castigo, vai ficar em casa, Chega tá em casa, eu malte. vou conversar. E ele levanta e vai, Sim. né? Só que quando a criança ela tem o transtorno espectro autista, às vezes ele não consegue entender, ele nem tá Nem tá te percebendo ouvindo. que vai chegar em casa e vai fazer nada, só quer ficar aqui, tô estressado, quero meu brinquedo e pronto. Existe algumas crianças que ela tem rigidez cognitiva, que é aquela teimosia mesmo, sabe? Quero fazer isso, quero fazer agora, não vou mudar. E assim, e tem até um transtorno que é isso mesmo. Que é um transtorno dessa teimosia, de rigidez cognitiva, que o autista também pode ter. Existem alguns transtornos, no caso, existe o transtorno do espectro autista, que ele pode apresentar outro distúrbio junto. Tanto que um autista pode ter ADHD, que é o TDAH, né? Junto ali, ansiedade, pode ter a depressão quando fica mais velho. Pode ter algumas disfunções ali que a gente sempre... Por isso que vai ter sempre que ser amparado, sabe? É interessante. Existe algo que ela faz que te emociona e você quer dividir? A Louise, ela é incrível, assim. Ela é muito carinhosa, ela é muito amorosa. Eu acho que uma das coisas, assim, que derrete meu coração, que me deixa muito feliz, é a questão da fala. Que eu falei assim... Obrigada, Deus, obrigada, universo. A gente tá chegando lá. E que ela fala assim, I love you. Bill. I love you, mamãe. Aí eu fico assim, maravilhada, assim, porque eu vejo que ela demonstra esse sentimento de uma forma tão genuína, tão... Sim. Do jeitinho dela, da maneira dela, e não precisa ser perfeito. Uhum. Não precisa ser aquela fala perfeita, não precisa ser uma frase inteira, sabe? Porque às vezes a gente fala assim, fala uma ou fala duas, que bom que fala, sabe? Que bom. É isso que eu falo, não dá pra você exigir que seja, mas eu quero que ela chegue lá. Eu não tenho essa necessidade de que ela chegue lá, de que ela cumpra eu quero que ela chegue. Respeita e que ela o chegue no tempo processo, dela. Sabe? Então, eu sou assim, eu sou... Antes de qualquer coisa, respeita Respeitar, ela, é né? exatamente isso. Pode ser que existem alguns níveis que vão abaixar, que vai diminuir de nível, pode ser que sim, mas pode ser que não também. Pode ser que não, e a conquista, eu acho que da mãe atípica mesmo, é ver um pequeno avanço. Qualquer coisinha, sabe? É um I love you, é um levantar e um cair... Tudo isso é conquista, sabe? Então, para mim, assim, olhar para trás e ver tudo que ela conseguiu, e eu vejo como ela é forte, isso me faz ser grande, isso me faz crescer. As pessoas falam assim, não, mas ela não é, não. Ok, deixa eu explicar para vocês. E é muito complicado, porque a sociedade é muito cruel. A sociedade quer julgar, quer saber, Gente, vamos estudar. Sabe? Vamos estudar, vamos procurar procurar se informar, procurar amar o próximo, sabe? De verdade, como ele é, independente do que ele seja, do que ele tenha. Porque não importa se tem autismo, se não tem, se é TDAH, se tem ansiedade, não importa o que tem, é um ser humano e precisa ser amado, precisa ser amparado, e é por isso que eu luto todos os dias, sabe, contra o preconceito, contra as pessoas que são más, que não respeitam, sabe, que invadem o espaço do outro, e eu sou um tipo de pessoa que incentiva também, sabe, a mãe vai procurar ajuda mesmo de especialistas, porque... deixa a sua dor de lado. Dói mesmo, dói. Às vezes o coração sangra. Eu tive várias crises debaixo do chuveiro, esperando com uma resposta. Sem saber o que ia ser. E demorou muito tempo. Demorou muito tempo para eu ter as minhas respostas. E eu tenho meus questionamentos até hoje, como ser humano, como mulher, como psicanalista, né? Tanto que eu fui estudar, eu fui procurar me entender nesse mundo, sabe? Para isso mesmo.
Poder se ajudar, Exato. ajudar ela, se ajudar e ajudar outras pessoas. Exatamente. A gente vive num mundo do que as pessoas acham, do que as pessoas veem no TikTok, e a realidade é muito diferente. Falando em TikTok, essa semana eu vi um vídeo de uma mãe. Nossa, é muito. Eu vou ver se eu encontro esse vídeo, eu vou te mandar. Muito emocionante. Ela tava dentro do carro. E aí o filho atrás, tendo crise. Uma crise e tal, uma gritaria. E aí ela falava assim, chorando já. Gente, eu quero que as pessoas parem de romantizar o autismo. Aí corta. Aí ela vai falar, eu tava agora numa festa de aniversário e eu só queria comer. Eu só queria sentar e conversar 3 minutos. E aí o meu filho começou a ter crise e eu tive que ir embora. Eu quero me enxergar, ela começou a falar. Eu queria me enxergar, eu queria ter um tempo pra mim, eu sei, eu amo meu filho. Ela começou, eu amo meu filho, mas eu queria que as pessoas parassem, entendessem que é uma dor. Isso dói. Só que você viu o desespero da mãe, que é sem amparo. Ela tava ali falta de suporte. Desesperada. Sabe? É difícil. E aí você vê os comentários, é esse tipo de coisa. E é difícil, porque assim, as pessoas elas não sabem lidar com o diferente. É uma sociedade tão hipócrita que eles não sabem lidar com o diferente. O que acontece? Não, eu não sei comunicar com ele. Ele bate, ou ele vem se mexendo todo. Não quero, sabe? Não quero que meu filho brinque com ele, ou alguma coisa assim. Gente, é vida, é um ser humano. E eu acho assim, 5 minutinhos que uma amiga, um tio, um primo, pegue o seu filho e leve para algum lugar para brincar. Tem uma outra experiência e a mãe possa descansar. Tem mães que não dormem. Porque a criança tem disfunção do sono. E é muito normal o autista ter disfunção do sono, da mãe não dormir. E passar 3 horas da manhã, e daí vem o marido, faz o outro turno, e são pessoas extremamente exaustas. Eu tenho, a Luísa, ela tem essa... Eu não digo se é uma disfunção do sono, mas ela acorda umas 3 vezes na noite, Sério? assim. Então, desde que ela bebê. Às vezes eu tô cansada, tô com olheiras, e daí falam, mas por que você tá sempre cansada? Eu falo, imagina. Né? Porque... As aventuras de Luiz. Exatamente. Então, tipo assim... Eu acho que além daquele trauma que a gente vive de início, tem a exaustão. Exaustão mental e exaustão física. Isso é nítido, assim. A gente não consegue, às vezes, ter tempo para se cuidar. A gente não consegue ter tempo para sair. A gente não consegue ter tempo para ter outros amigos. Porque não é todo mundo que entende. Não é todo mundo que vem e fala, ok, tá tudo certo. Vamos... Porque vê essa diferença, essa hipocrisia. Mas é diferente. O que tem de diferente, né? Que o seu filho não possa brincar com o outro. Então, é muito complicado. Eu vejo muitas mães muito só. Muito ilhada, assim. Uma das histórias mais tristes que eu vi é que a mãe morreu dentro de uma casa e o filho morreu, tipo, dias depois, de fome. Uau. E descobriram depois de muito tempo que os dois estavam mortos dentro da casa. Por quê? Porque não tinha quem fosse, oi, precisa de um café? Oi, precisa de sei lá, um abraço? Precisa sair? Eu fico com ele, sabe? E não tem isso. É muito difícil. E as pessoas não entendem. Não amparam. Eu acho que se existisse um lugar que as pessoas pudessem ter amparos para a mãe... Porque é muito fácil a gente lidar... A criança autista não tá em sofrimento. Ele tá vivendo a vida dele do jeito dele. Tá tudo certo, você entende? É o jeito dele, é a maneira dele de viver, de se expressar, de sentir. E no caso da mãe, a mãe tá ali. Sobrecarga, é terapia. E não é um terapeuta, a gente tá falando de equipes multidisciplinar. A gente está falando de fonoaudióloga, a gente está falando de fisioterapeuta, a gente está falando de terapia ocupacional, a gente está falando de vários especialistas, a gente está falando de um neurologista, a gente está falando, às vezes, de um gastro, porque a gente já teve alguns estudos que o autista, ele apresenta alguns problemas gastrointestinais, porque eles comparam que é o segundo cérebro. Oh, sério? Do corpo humano é o intestino. Por isso muito que comum eles sentirem dor? Existem relatos de uma
de uma moça que ela tem o autismo, né? Que ela é autista e ela relata que ela sente dores no corpo, sente dores no toque, sente dores na texturas. A gente vê muito comum as mães tendo que tirar etiquetas ou tendo que trocar de roupa porque eles incomoda, roça, sabe? Machuca a pele mesmo. É complicado. É muita informação para um dia só. É muita coisa. É muita coisa, Eu tento lidar assim com mais leveza, naturalidade. Sim. É como eu falei, eu fui estudar, eu tenho minha vida, eu sou a Jennifer, eu sou a mãe. Você se colocar num lugar que você se cuida, que você se prioriza. Não existe uma criança sem a mãe, seja ela autista ou não. Então, assim, eu acho que a mãe, ela tem que se cuidar, ela tem que se priorizar, porque não tem como você conseguir segurar toda a barra se você não estiver bem emocionalmente e fisicamente. Os autistas, eles não se conectam emocionalmente? Isso é uma dúvida, né? Uhum. Normalmente as pessoas falam que eles não sentem emoções. Você acha que eles não se conectam emocionalmente com outras pessoas? Eu não acredito nisso. Até porque a Luísa, ela se conecta emocionalmente comigo, com outras pessoas que ela sente confiança, porque ela tem esse negócio de ser retraída. É muito difícil ter o diagnóstico em meninas. Tem muitos estudos em meninos, porque é mais fácil lidar com o diagnóstico com meninos, mas meninas não. Porque a menina, ela é mais... a menina que tem o transtorno, ela é lida como... ela é tímida, ela é quietinha, ela é na dela, você entende? Uhum. Então, eles fazem mais estudos com meninos. Porque também tem mais meninos do que meninas com o transtorno espectro autista. Não sabia, né? Aham, sim. Então, eu não acredito que não tenha essa dificuldade de sentimento. Eles têm sentimento, sim. Eles conseguem se relacionar, sim. Até como, para te falar sobre isso, tem um documentário na Netflix, não sei se você viu, que se chama Love the Spectrum. Não. O Amor no Espectrum. É incrível. É incrível, assim. E a gente vê a genuidade deles. É um amor, assim, genuíno. É um amor puro. É o amor, né? É um amor, porque é aquele amor que você não vê interesse no outro, assim. Se ele tem um carro, se ele tem um bom emprego, não tem esse interesse, assim, nas coisas. Eles têm interesses em coisas comuns pra eles. Uns gostam de... Que é interessante pra eles. Dinossauros. Uns são viciados em dinossauros, outros são viciados em Barbie, outros são viciados, eu digo viciados, mas têm obsessão, gostam muito desses assuntos por mares. Então, eles têm interesses em comum, assim, nessa parte. A questão de relacionar amorosamente é muito difícil para eles, né? Porque tem uns que têm a sensibilidade textorial, então, de textura, sensibilidade sensorial, desculpa. Então, para eles, como que vai lidar com o outro, sendo que eles têm a sensibilidade sensorial? Então, o amor seria o quê? É só o toque físico? O que é o amor para as pessoas, né? Uhum. Seria só o ato sexual? Ou seria o companheirismo? Ou seria sair para fazer um piquenique juntos? Ou seria ter uma princesa, que nem ele fala? Eu quero ter uma princesa, vou tratar ela igual uma princesa. Vou levar ela para um castelo, para um jantar. Isso é o amor. Outro mundo. Outra maneira de ver o amor. Exatamente. Então, é muito frio dizer que o autista não tem sentimento. Não tem emoção. Não tem emoção, porque ele não sabe expressar. Obviamente, é difícil expressar. Porque eles não têm eles não conseguem ver esse lado abstrato. Tipo, tô fazendo essa cara assim. É interessante, Jennifer, que você tá falando. Nossa, eu tô pensando aqui e faz sentido. Sim. Eles não conseguem, tipo, eu olho aqui... Tá tudo bem. Aí, se eu tô fazendo uma brincadeira e você tá olhando pra mim com cara de bravo, por que... E acontece isso de ter brigas em escola que ele tá fazendo uma brincadeira, a criança que tem o transtorno de espectro autista tá fazendo a brincadeira e o outro não tá entendendo. Olha, eu não quero mais brincar e não sei o quê. E eles brigam porque não conseguem entender as expressões, não conseguem entender. Tem essa dificuldade de entender essa linguagem de... não, para. Ai, tô feliz, nossa, tô apaixonado. Então, se você
gosta de algo, se você quer algo, então você tem que ser muito literal. Olha, eu quero que você pegue esse telefone e que você coloque do lado, porque eu não tô gostando desse telefone aí. Não tá legal pra mim, você entendeu? Então, tipo assim, você tem que ser muito literal, não pode... eu até comentei, não sei se até eu comentei com o Roger uma vez, que tem uma moça que a mãe dela falava assim, filha, o lixo não vai sair sozinho. O que a gente entende, o lixo não vai sair sozinho? Que não vai sair sozinho. Que o lixo não vai lá pro lixeiro se jogar na caçamba, né? Sim. E ela falava assim, ok, verdade, não vai. Ok. E não tirava o lixo. Você faz sentido isso que você tá falando. Exato. E toda vez ela falava a mesma coisa. E a mãe dela ficava brava com ela. E ela não sabia que tinha autismo. E foi pra terapia, e foi pra investigação. E foi detectado que ela não tem. Existem muitos casos que a pessoa detecta isso depois de mais velha? Existem. Antigamente, eu tenho uma conhecida... que ela tem autismo nível leve e ela é uma instrutora, assim, incrível. Ela é uma profissional maravilhosa de news designer. E ela me falou assim, sou autista, eu tenho autismo, né, e tal. E eu falei assim, né, aquela cara assim confusa. Falei, ela tem. Ela falou assim, não gosto que nada me aperte, então eu não uso roupa apertada e tal. Aí eu, nossa, que interessante. Ela falou, eu apanhei tanto, mas eu apanhei tanto. Porque minha mãe queria que eu fosse atender as pessoas no comércio lá da família. E eu não queria. Eu tinha crises dentro do banheiro, que eu não queria falar com as pessoas. Eu tinha dificuldade, eu queria falar, mas eu não conseguia. Então, eu apanhei muito. Ela falava pra mim assim, eu apanhei muito. Hoje, ela é uma instrutora maravilhosa, assim. Muito conhecida. E ela falou assim que ela tinha essa dificuldade, assim. Porque demorou muito tempo o diagnóstico, não tinha. Mas daí, quando vai provar as fotos, quando vai ver nas fotos, começa a ver os comportamentos diferentes. Tá tirando a foto aqui, em vez de olhar para a câmera, olha para o lado. Tem uma maneira diferente de segurar os dedinhos, assim, ou a mãozinha, sabe? Algumas expressões dá pra observar, assim, nas fotos. Aí ela fala, eu tenho que provar que eu sou autista. Porque as pessoas não acreditam. E você sabe qual foi o ponto que ela viu que falou, alguma coisa tá errada? Eu acho que foi quando ela realmente não conseguia se relacionar com o outro. Que foi a maior dificuldade dela. Tanto em relacionamento. Porque os outros não entendiam ela. E ela tentava e também não conseguia se expressar. Porque era tímida, ou tinha uma, sei lá, depressão, ou qualquer outra coisa. E não conseguia se expressar, não conseguia falar o que estava sentindo. E tinha dificuldade de entender o que o outro estava falando também. E você acha que a pessoa que tem um TDAH, ela... Vamos dizer que ela é mais velha e tem TDAH, que hoje parece que é muito comum. Apesar que também tem que saber, né? Porque as pessoas, elas se autodiagnosticam, né? Tipo assim, ela fala que tem, só que se a pessoa ela tem autismo e ela não sabe, e aí ela se dá como um TDAH. Tipo, tem como confundir essas duas? Sem ela saber. Vamos dizer que ela tem autismo, ela não sabe e ela começa a se automedicar com TDAH. Eu penso que são coisas diferentes. Pode ser que o autista tenha o transtorno de espectro, o autista tenha o TDAH junto, mas não acredito que ele vai conseguir se automedicar, né? Tem aquela disfunção lá na questão, a gente pensa assim, no TDAH ele tem essa dificuldade de concentração, às vezes tem o hiperfoco, às vezes não, né? Tem a inquietude da mente, essa questão eu tenho TDAH porque eu sou esquecido, eu tenho TDAH porque como é que eles falam? Eu não paro quieto, minha cabeça tá muito acelerada. Gente, a gente vive num mundo hoje que é acelerado. A gente vive num mundo que a gente tem que andar muito correndo, que tudo é muito rápido, que a comida... Até aqui nos Estados Unidos, que a comida é assim, ó. E entra num trabalho, sai no outro. E é normal, você tá esquecido, você tá exausto, você não conseguir se concentrar, às vezes dependendo do seu nível de estresse. E às vezes não é TDAH. A gente vai identificar um TDAH quando a gente for realmente para
um especialista, para um psiquiatra, e ele vai fazer os testes e vai fazer, às vezes, até uma ressonância, e daí vai ver lá, com as imagens, que existe ali é um cérebro neurodivergente, né? Pode ser que sim, mas eu acho que é muito... Por isso que eu acho que é muito perigoso essa questão de as pessoas se autodiagnosticar. Sim. Em relação à internet, com certeza você vê muita mentira na internet, né? Em relação ao autismo. Sim, que nem o autismo de tela. Não tem fundamento nenhum, não tem base nenhuma essa questão. As pessoas, Tanto que quando você retira a tela da criança e você começa a levar, tipo, para uma terapia, trazer uma rotina, trazer uma vida saudável, ele começa a responder da maneira correta, nos níveis corretos ali, né? Não é uma coisa que, o autismo, eu peguei o autismo. Não tem como você pegar um autismo. Isso. Que nem pegar um resfriado, não tem como, né? A gente está falando de transtornos. Quando a gente fala de um transtorno do espectro autista, quando a gente fala de um transtorno do TDAH, quando a gente fala de coisas assim, de uma ansiedade, até mesmo uma ansiedade, a gente vai num médico, a gente faz testes, a gente conversa, a gente não necessariamente, porque eu esqueci a chave, porque a minha cabeça tá... porque eu não consigo me concentrar. Existem pessoas que têm déficit de atenção, têm dificuldades. A questão dos lares também disfuncionais pode afetar totalmente o crescimento da pessoa, a vida adulta da pessoa. Por causa de disfunção, com certeza. Quando a gente fala de transtornos, tudo influencia. O meio influencia. Você não vai ser um autista porque você está num meio disfuncional, mas você pode ter um outro tipo de transtorno, porque você foi criado num ambiente disfuncional, com certeza. Você tem muitas amigas que têm filhos com essa condição? Existem grupos que você participa? Você tem algum projeto que inclui essas mães? Eu conheço um projeto que tem esse suporte para as mães, né? Que tem que é muitos anos aqui, eu realmente não sei o nome. Não participo de um projeto, porque eu vou te dizer uma coisa bem certa, eu até deveria fazer algo. Quando eu fui para esse suporte de mães, para esse grupo de mães dessa certa pessoa, que eu já nem lembro o nome, eu achei uma certa dificuldade, porque eu gosto de ver as coisas por um outro ambiente, por uma outra perspectiva de vida. Você já viu aqueles... Um exemplo, né? Você já viu aquelas coisas assim... Aqueles estudos que falam sobre o câncer, que quando a pessoa pega o diagnóstico do câncer e ela vive aquele diagnóstico, ela vai embora, ela morre. Que ela muito mais rápido. Até antes ela... Agora, se ela muda a cabeça dela, se ela fica positiva, se ela se envolve com coisas de vida, atividade física, ou pessoas dança, ou... rituais de yoga ou perspectiva de vida vão para frente, elas conseguem ter até às vezes a cura mesmo, vivem com animais, natureza, e se conectam com energia. Eu acredito nisso. Então, quando eu peguei o diagnóstico, eu não vi que era uma sentença de morte. Eu não quis viver uma sentença de morte. Então, quando eu fui para um grupo e as pessoas falavam assim, olha, quando eu tiver 5 anos, compre o mordedor, porque vai começar a morder, vai começar a te bater, vai ser extremamente agressivo. E eu comecei a ficar extremamente assustada com aquele grupo. Porque eu falei assim, gente, eu não tô preparada emocionalmente para uma coisa dessa. Porque eu acredito numa perspectiva diferente. Se é para formar um grupo de mães atípicas, vamos formar um grupo de apoio às mulheres? Vamos falar assim, tá apresentando um problema agora? Vamos trabalhar nisso agora? Sabe? Existem alguns... uma das coisas que eu saí do grupo era que eu fui perguntar um questionamento, uma dúvida que eu tinha. Coloco a Luíse com 3 anos na escola ou coloco a Luíse no centro de terapia intensiva, né, para o transtorno espectro autista, só com crianças especiais. E eu fui perguntar qual que era o melhor, né? A pessoa falou, não, vai pro grupo e pergunta para todas as mães, porque a sua pergunta é a pergunta de outras, e não sei o que. Eu falei, não, mas eu tô perguntando para você. Você é mãe de 2 crianças, 2 adultos, eu quero saber de você, me ajuda, por favor. Ela falou, não vou te dar isso.
E a pessoa até falou que eu ia sofrer muito nesse meio, assim. E daí eu decidi sair desse grupo. Eu tenho algumas pessoas que sempre me procuram. Jennifer, eu tô com dúvida no diagnóstico. Jennifer, eu preciso saber, a escola mandou isso, mandou aquilo. O que eu faço? Para onde eu vou? Né? Quais são os caminhos? Quais são os sinais? Quais são os caminhos depois dos sinais, né? Então, eu sempre procuro, as pessoas que me procuram, eu sempre procuro, olha, faz isso, faz aquilo. Apareceu alguma coisa, vamos conversar sobre isso, vamos dar esse suporte. Mas eu sempre bato na tecla, mãe, por favor, cuida de você. Faz terapia. Terapia é vida, é a única coisa que vai te fortalecer. É terapia, é seus vínculos, sabe? É o suporte. Às vezes, mesmo que você não tenha suporte, mas se você estiver bem, você consegue enfrentar as coisas. Passar por isso. É um projeto interessante, porque é a dor da maioria, né? Exato. Tem muita barreira linguística? As mães aqui, que os filhos foram diagnosticados, e aí, às vezes, não entende o inglês, às vezes não sabe como passar no médico, e aí te busca. Olha, eu ainda bem que aqui nos Estados Unidos a gente tem tradutores, né? Tem esses tradutores. O que eu vejo que as mães reclamam, e que também foi uma dificuldade minha alguns anos atrás, que eu até então não falava inglês, era que quando você vai para uma psicóloga aqui nos Estados Unidos, americana pelo plano de saúde, eles não conseguem entender a gente. Eles não conseguem, porque é uma cultura muito diferente. Né? A maneira de se expressar. Exato, uma maneira de se expressar muito diferente. Então, eles sentiam esse choque. Assim, da realidade, sabe? Porque era... Eu acho que nós, brasileiros, somos mais afetivos, mais carinhosos no falar, mais amorosos e acolhedores. E eu acho que o americano, ele é preto no branco, né? Direto. É isso. Eu acho que é isso. Eu acho que essa é a maior dificuldade. Eu acho que não na questão de entender. Temos ótimos tradutores, todos os lugares, todos os brasileiros têm direito, né, a chegar em algum lugar e, olha, eu quero tradutor, não falo inglês e, por favor. E eu já tive até um episódio que não tinha tradutor no hospital e eles queriam tirar sangue da Luísa, queriam fazer exames. E eles perguntavam pra mim, tá, mas o que vai fazer? Eu falei, mas vocês que têm que saber o que vai fazer. Ele, não, mas o que o doutor falou? Eu falei, mas eu não falo inglês, eu quero tradutor. Não, mas a gente não tem tradutor. Eu falei, então não vai fazer o procedimento. Porque se você não tem tradutor, não sabe o que vai fazer, não vai fazer. Não vai. Eu não aceitei fazer o procedimento. Porque eu não aceitei o fato de eu não ser amparada por eu não ter um tradutor, eu não ter o inglês, eu não aceitei. Você recebe muitas mensagens nas suas redes? Ou, tipo, alguma mãe desesperada, aconteceu alguma crise, aí fala, não tô conseguindo lidar. Exatamente, eu recebo. Tem muita dificuldade nessa questão, quando a gente fala da agressividade, toma remédio, não toma remédio, sabe? Eu acho que essa é um momento muito delicado quando a gente fala de agressividade. Então, eu sempre procuro dar suporte ali. Você entra em estado de... Talvez você saia daquela você foge, mas você tem que se trazer de volta para você conseguir controlar aquela situação quando o seu filho tá tendo uma crise. Exatamente, porque não existe a criança ficar calma se você tá nervoso. Como que você vai gritar, a criança gritando, você tá gritando junto? Sim. Não tem como, o cérebro ele não consegue pensar, ele não consegue resolver sob pressão. Você imagina, eu tô falando com você gritando no seu ouvido e você tá querendo pensar alguma coisa, você não consegue, é pressão. Então, tipo, é o que eu digo, tem que manter a calma. Terapia. Manter a calma, sempre falar muito calmo, sempre tentar ter controle de si, ter controle da situação. Se tá em crise, veja o ambiente, se não tem nada que vá machucar, sabe? Porque às vezes se joga pra trás, às vezes, né? Pode pegar um objeto e jogar, a gente não sabe, né? Se machucar também? Tem Existem algumas crianças que têm autoagressão também. Se morder, puxar cabelo. E é horrível. Luísa já teve crises de puxar cabelo e de se morder também. E é horrível, porque você fala assim, meu Deus, mas eu te amo tanto, por que você tá fazendo isso com você? Não faz. E daí você quer segurar, e você quer E aí fica amparar. mais daí eu tiro as mãozinhas, né? A gente tira as mãozinhas e tenta conter.
Como eu tenho a Lessie, tinha a Lessie no episódio, né? Antes de acontecer esse episódio, a Lessie, ela não foi treinada para cão suporte. Eu gostaria de ter treinado, eu treinei ela, mas ela não foi treinada para cão suporte. Mas o instinto do animal, quando a Luísa estava em crise, foi entrar na frente dela, colocar a cabeça no colinho dela. Como viu que ela não estava se controlando, então colocou as patinhas em cima da mão dela. E daí colocou o pescocinho e ela abraçou. Então, eu acho que esse... Você acha que é importante ter bichinhos de estimação? Eu acho que depende. Tem uns que aceitam, tem uns que não. Depende, eu acho que tem que fazer um teste mesmo, sabe? Pra ver se a criança aceita, se a criança é aberta a isso. Antes de eu ter um cachorro, eu levei Louise pra ter o contato, né? E ela se apaixonou, ela é apaixonada por cachorro. Mas pode ser um gatinho, pode ser um cavalo, né? Eles fazem... Tem terapia também com cavalos. Galera, pausa rápida aqui, porque eu preciso falar de um drink que, se você ainda não conhece, tá perdendo tempo. Eu tô falando do Bananinha Drink, a melhor opção para quem curte um sabor único e marcante. Se você gosta de uma bebida docinha, equilibrada e que desce redondo, a Bananinha é simplesmente perfeita. Serve tanto para tomar pura, com gelo ou até misturada em drinks. Mas, cuidado para não se apaixonar logo no primeiro gole. Então, já sabe, né? Quer deixar o seu rolê mais gostoso? Bananinha Drink tá aí para isso. Procura no mercado mais próximo e depois me conta o que achou. Galera, preciso lembrar vocês também que agora os nossos episódios saem todas as terças-feiras, tá? Então, aqui no YouTube, também a gente tem no Spotify, disponível para vocês. O link tá logo aqui abaixo. Vocês podem ficar à vontade para escutar os nossos episódios desde o início até o dia de hoje, deixar as dicas de vocês, deixar as ideias de vocês, tá? Fiquem à vontade, esse projeto é de vocês também, vocês estão com a gente, tamo junto nisso. Também preciso falar, mais uma vez, o nosso patrocinador Kaipe Sport Bar vai ter a reinauguração, né? E tá muito bom, novo conceito, novo visual, cardápio. A gente vai ter as mesas de jogos, tem todo aquele lado agora bem criativo, vocês vão se sentir em casa. Eu espero que vocês vão até o local para conhecer novamente, tá? Deixem um feedback também nas redes sociais. O Roger vai deixar aqui abaixo o Instagram, para onde vocês podem acompanhar os shows, acompanhar todas as novidades da casa. E é isso, a gente espera vocês lá. Inclusive, na reinauguração, o podcast vai estar lá fazendo conteúdo legal, conversando com a galera. Então, já se prepara aí, já se organiza, porque vai ser muito bom, vai ser incrível. E tá foda, né? Tá muito bom a casa, essa ideia, esse novo conceito, tá? Um beijo no coração de vocês. Great ideas deserve great sound. We believe in connection, impact, and making your voice stand out. Looking for the perfect space to record your podcast? Our studio is designed by creators who want top quality audio and video. Book your session today and take your content to the next level. The world is ready to listen. Are you ready to speak? Chega algum momento que você nota que você tá buscando pra você, tipo, pra você ou suprir alguma necessidade sua, igual você foi no terapeuta e falou, por que a minha filha não tá me abraçando? Mas é importante pra você? Você acha que a maioria das mães que buscam esse desespero, essa resposta, não, eu preciso, é pra si e não pro filho? Não, eu acho que não. Acredito que não, talvez. Porque eu penso assim, é mais fácil a gente se recolher quando a gente está falando de um filho que tem necessidades especiais. Ponto. Seja o que ele... whatever. É mais fácil a gente se recolher, colocar ele dentro do nosso mundinho e falar assim, fica aqui que eu posso te proteger. Não, as pessoas vêm... Não tem nada, não. Não, eu já fui no médico, ele disse que não. Por quê? Porque você não tem que ir atrás, você não tem que lidar com a frustração, você não tem que lidar com os médicos, você não tem que lidar com exames, você não tem que lidar com nada. Lida com a dor, porque você tá vendo que tem alguma coisa ali, mas eu acho que esse é uma maneira de se defender. Até o fato de você dizer não, de você rejeitar isso, é uma maneira de defesa.
Então, eu não acredito que quem tá nessa busca tá para si, tá para o outro. Porque não é fácil. Não tem como, né? Não é fácil, não é fácil. É difícil, sabe? Eu vou pedir pra galera que tá acompanhando, as mães, os pais, os tios, a família em si que tá aqui vendo esse bate-papo. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários, porque a gente vai ter um novo episódio. Esse assunto, ele tem muito que ser explorado ainda, tem muitas dúvidas. Eu não consegui passar muito, né, porque foi bem... Acredito que quem tem o direito de fala, tá no lugar de fala, é muito mais fácil pra gente conseguir tirar essas dúvidas. Vamos marcar um novo episódio com a Jennifer. No podcast dela, que ela tem um podcast, tá? A gente vai deixar aí no nosso podcast também aqui. Então, eu vou pedir agora pra ela deixar uma mensagem pras mamães, os papais também, que acabaram de receber o diagnóstico. Eu queria deixar uma mensagem de perspectiva positiva. Que não aceite o diagnóstico como algo decretado. Tudo pode ser mudado. E aproveite cada minuto, não importa o que o seu filho tenha. Aproveita cada minuto que você vive com ele, cada conquista, sabe? Porque é esse o nosso papel, é proteger, ensinar, é seguir a vida de uma maneira com que a gente não pense no amanhã, sabe? Viva o hoje, sabe? Pensar no amanhã, para quem acabou de receber um diagnóstico, é muito doloroso. Mas eu acho que pensar no hoje, aproveitar o hoje, é o que vai te dar força, sabe? É você ver cada pequena conquista. Foi o que você... É o que eu fiz, Aonde as pessoas podem te encontrar nas redes sociais? Eu tenho PC, Jennifer Alencar. Tenho um Instagram lá de psicanálise. Falo algumas coisas sobre o autismo também. E sobre terapia também, né? O Roger vai deixar aqui... Você faz consulta, faço né? Assim, para as pessoas te encontrarem também, muito importante. O Roger vai deixar abaixo onde vocês encontram. Eu quero te agradecer. Imagina. Gostaria de continuar mais e mais. Eu quero te agradecer e dizer que você é muito forte. Obrigada. Parabéns. Teve um momento aqui que eu meio que me emocionei. O seu livro também, onde a gente pode encontrar o seu livro? Não está disponível ainda. Vai estar disponível para fazer o lançamento ano que vem. Mas é um livro super fofo, é um livro infantil, Pequena Grande Louise. Vou trazer até, quem sabe da próxima vez eu trago algum spoiler, uma página do livro que tá super fofo, super legal, assim. Eu quis passar uma maneira das mães conseguir identificar o diagnóstico, algumas estereotipias, alguns sinais, algumas características, sabe? E de uma forma bem sutil, bem leve, que pode passar para um amiguinho, que a mamãe pode contar para o filho, contar para o outro irmãozinho o que é diferente no seu irmão. É a questão da aceitação mesmo e presentear outras pessoas, né? É bom as pessoas, até essa informação elas pegarem, até você que não tem um filho nessa condição, assistir, procurar saber, porque às vezes você tem algum filho em casa e aí como ele tratar o amiguinho que tem essa condição. Exato. Como tratar também as pessoas que têm essa condição. Com certeza. Voltando, eu quero te agradecer. Imagina, obrigada a você. Foi muito bom. Por esperar tanto tempo pra essa entrevista. Sabe como que é? Tem situações. Você é muito forte, imagina, parabéns, obrigada. Desde o início. Com certeza, ela te escolheu. A Louise, a Lívia e a Louise, né? Falando em Lívia, eu tenho uma irmãzinha também chamada Lívia. É isso, eu não vou falar muito, senão eu vou me emocionar. Aqui, obrigada. Você obrigada é um exemplo. Pelo carinho. E espero você no próximo episódio com aqui com a gente, tá? Então, galera, afeto cria pontes. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Mais uma vez, se inscreva no canal, deixe seu like. E a gente se vê no próximo episódio. Obrigada!